presidente da República abraçou os chantagistas, porque ele fez um acordo. O que nós vimos é que não. Vou dar um exemplo, logo no início, ele quis o COAF no Ministério da Justiça. Desde o início do atual governo, há uma estratégia deliberada de transferir responsabilidade por tudo de ruim que ocorre ao Congresso Nacional. Senador, dentro dessas críticas que o senhor está fazendo a alguns integrantes do Congresso, não ao Congresso como um todo, cabe em algum grau concordar com a crítica que fez, ou com a acusação que fez o ministro-chefe do GSI, o general Heleno, de que há chantagem do Congresso em relação ao governo? Do Congresso não há, porque o Congresso é constituído por 81 senadores e 513 deputados, né? Eu duvido que a maioria faça chantagem. Mas há quem comanda e que possa realmente, não é? Eu não posso assegurar, mas o general disse, eu também não vou desacreditar que esteja ocorrendo algum movimento de chantagem. Mas se há chantagem, há adesão a ela. O presidente da República abraçou os chantagistas, porque ele fez um acordo. Ele não é forte para atingir verbalmente uma jornalista, como não pode ser forte para recusar uma chantagem, rejeitar uma chantagem. Ele não tem essa força? Com o apoio popular que tem, não tem força para repudiar qualquer tentativa de chantagem? No caso da Se há chantagem, a chantagem tem que ser repudiada. Ninguém pode ser tigrão com os mais fracos e tchutchuca, né, com os que comandam. E, aliás, é preciso dizer que quem comanda o Congresso? Quem escolheu os que comandam o Congresso? O presidente da República apoiou Davi para a presidência do Senado, apoiou Rodrigo Maia para a presidência da Câmara, indicou os seus líderes, o líder Fernando Bezerra no Senado, Eduardo Gomes no Congresso e o líder da Câmara. São eles que negociaram esse acordo do orçamento, né, dos 30 bilhões, que levou o general Heleno a afirmar que há chantagem, que há chantagistas. Então, os chantagistas seriam os escolhidos do presidente? É preciso que isso fique claro. Ele foi desautorizado várias vezes, mas ele mantém alta popularidade. O ministro Sérgio Moro tem vencido as tempestades do governo porque adquiriu um patrimônio que eu considero inesgotável. O Intercept não conseguiu desidratar a popularidade do ministro. As trapalhadas do presidente também não. Ele foi desautorizado várias vezes, mas ele mantém alta popularidade. Portanto, eu creio que está demonstrando uma capacidade de sobrevivência incrível. Muito mais em função do patrimônio adquirido como juiz do que um eventual patrimônio recentemente adquirido como ministro. Agora, ele está tendo liberdade de trabalhar como quer? Não. O que o senhor avalia? O que nós vimos é que não. Vou dar um exemplo. Logo no início, ele quis o COAF no Ministério da Justiça, aparelhou o COAF, não é? Instrumentalizou convenientemente, nomeou o coordenador do COAF e, logo a seguir, foi desautorizado, o coordenador foi demitido, o COAF foi transferido. Só para citar um exemplo, né? Podemos citar outros. O próprio pacote aprovado pelo Congresso não teve o apoio do presidente da República, ele se recolheu em relação ao pacote, chegou a dizer que era mais importante as questões econômicas, não é? Mas o Congresso aprovou. Desde o início do atual governo, há uma estratégia deliberada de transferir responsabilidade por tudo de ruim que ocorre ao Congresso Nacional. Em relação às manifestações marcadas para 15 de março, a gente vê que nas redes sociais tem muita gente contra o Congresso, inclusive
pedidos de fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente Bolsonaro repassou vídeos, né, que estimulam a participação da população nos protestos. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Como o senhor avalia essa convocação? É um desserviço à democracia. Veja que, desde o início do atual governo, há uma estratégia deliberada de transferir responsabilidade por tudo de ruim que ocorre ao Congresso Nacional. É evidente que, às vezes, o Congresso dá motivos para isso, mas há um exagero nessa estratégia, como houve recentemente com a transferência da responsabilidade pelo preço do combustível aos governadores. Então, é uma estratégia desonesta. Na verdade, quando você pretende atacar o Congresso, você está ferindo de morte a democracia. Com esse vazio, com esse vácuo, o centrão, entre aspas, centrão, né, cresceu e restabeleceu o toma lá da cá com muita força. O Congresso tem adquirido um protagonismo que poucas vezes se viu antes, né, na história brasileira. E aí, o que a gente tem a impressão é que está ocorrendo o que se convencionou de chamar parlamentarismo branco, né? O senhor, diante de todos esses debates do orçamento e o que vem acontecendo, o senhor acha que está no momento de se voltar a discutir o parlamentarismo aqui no Brasil? Não. Com essa parafernália partidária, né, com tantos partidos, aliás, não são partidos, são siglas, né, para registro de candidaturas e para obtenção de fundo eleitoral e fundo partidário. Partidos não são. Há aqueles que se esforçam para a construção de partidos, é o nosso caso. Hoje nós estamos fazendo uma tentativa de construção de um partido que é o Podemos. Mas, de modo geral, o que há são estruturas, né? Estruturas organizadas para registro de candidaturas. Em relação ao Congresso, é preciso dizer o seguinte: nós chegamos para essa legislatura e a minha percepção é de que havia boa vontade, o Congresso estava disposto a contribuir para que as mudanças ocorressem no país, a partir da mudança de sistema, substituindo o toma lá da cá por uma relação republicana entre os poderes. Sentimos isso, os eleitos, os reeleitos, todos dispostos a contribuir, boa vontade mesmo, isso era visível. E o que ocorre? O presidente se ausenta, o presidente não tem aptidão para a articulação política, se afastou e dizia, isso é problema do Congresso, reforma da Previdência, problema do Congresso. E o que ocorreu? Com esse vazio, com esse vácuo, o centrão, entre aspas, centrão, né, cresceu e restabeleceu o toma lá da cá com muita força. No ano passado, nós tivemos talvez o maior toma lá da cá da nossa história. Foram 3 bilhões e 800 milhões de reais repassados, recursos extras, né, repassados a parlamentares, a pretexto do apoio à reforma da Previdência. Isto não é parlamentarismo, é uma relação promíscua que se restabelece, existente antes e restabelecida agora. Nós entendemos que a juíza Selma é vítima de uma vingança sem precedentes. No início desse ano, o senhor e outros integrantes do Muda Senado foram ao microfone no plenário para defender a juíza Selma, que foi cassada pela Justiça Eleitoral, defendendo que ela deveria ter condições de se defender até a última instância. Isso não soa como um contrassenso quando dito pelas pessoas que defendem a prisão após condenação em segunda instância? Olha, o juiz Moro prendeu Lula e mais alguns corruptos e se tornou herói nacional. A juíza Selma prendeu o governador, 10 secretários parlamentares poderosos do Mato Grosso e querem tomar o mandato dela. Veja a contradição. Nós entendemos que a juíza Selma é vítima de
de uma vingança sem precedentes. Mas ela foi cassada pelo TSE por abuso de poder. E que precisa ver que TRE é esse, não é? Não, o TSE. E o TSE confirmou. Agora Sim. precisa ver por quê. Eu acompanhei. O voto do ministro Fachin é simplesmente genial. Ele, fato por fato, posição, fato ocorrido, posição do relator e a posição dele. Um voto didático que desmonta todos os argumentos. Se há razões para a cassação do mandato da juíza Selma, é preciso cassar todos os políticos, porque ela é cassada por um suposto caixa 2 em pré-campanha. Pré-campanha não tem caixa 1. Idealizar o caixa 2, quando não há caixa 1. Bem, detalhe, não é hora. O que é essencial agora é dizer, ela é vítima de uma vingança inominável, porque prendeu gente poderosa no Mato Grosso. Ninguém acreditava na hipótese de que nós poderíamos aprovar na Comissão de Justiça a prisão em segunda instância. Ainda nessa mudança, né, de se fazer político, o senhor integra um grupo de senadores que vem com essa proposta, né, chama o Muda Senado. Vocês fizeram bastante barulho no ano passado, mas acabou que nenhuma das principais pautas dos senhores foi realmente aprovada. Por exemplo, o impeachment de ministro do Supremo, CPI da Lava Toga, que acabou não saindo, nem a prisão em segunda instância, que a gente já tratou aqui. O senhor realmente acredita, o grupo realmente acredita que isso pode sair do papel? E quanto que isso realmente é feito só para as redes sociais, só para o marketing? Nós tivemos algumas vitórias importantes, não é? No Congresso Nacional. Veja que ninguém acreditava na hipótese de que nós poderíamos aprovar na Comissão de Justiça a prisão em segunda instância. Hoje nós temos a maioria do Senado com documento publicado favorável à prisão em segunda instância. Estamos prontos para deliberar. Em sessões do Congresso, nós já tivemos várias vitórias. A última foi na semana anterior ao Carnaval, quando nós impedimos a derrubada do veto 52. Então, esse era o objetivo, derrotar o MDB, e não importava o sucessor. Agora, em todas essas pautas, talvez não na do cheque especial, mas em todas as outras que o senhor falou, mais a CPI da Lava Toga, houve uma discordância do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma resistência declarada. Ele chegou a falar várias vezes que, por exemplo, não votaria, não colocaria em pauta a CPI da Lava Toga, mas ele chegou à presidência do Senado com a ajuda de muitos dos senhores, inclusive do senhor. O senhor participou ativamente lá naquele início de 2019 da campanha dele. Existe hoje alguma frustração em relação à figura do Davi? Na verdade, o que ocorreu na eleição do Davi foi exatamente o que ocorreu na eleição de 2018. A população não queria eleger alguém, queria derrotar alguém. Em 2018, a população queria derrotar o PT, e não importava o eleito, foi o que ocorreu. No Senado também aconteceu a mesma coisa. Havia um desejo de derrotar o MDB, que estava comandando historicamente o Senado, não é? Então, esse era o objetivo, derrotar o MDB, e não importava o sucessor. Eu fui candidato até determinado momento, quando fui convencido a renunciar à postulação, porque a minha candidatura poderia dividir e favorecer o candidato do MDB. Isso realmente ocorreria. Então, tendo essa percepção, nós desistimos. Mas eu nunca alimentei grandes esperanças de que questões essenciais pudessem merecer avanço com essa alteração. Não é? E é o que nós estamos verificando. Qual?